seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo de Varejo, o podcast do Olist para quem vive de vendas. Muito importante ter você aqui com a gente nesse papo hoje, num formato super diferente, super especial. Então, muito legal ter você aqui junto comigo. Sou a Laura Vaz, sou especialista de marketing aqui no Olist, faço parte do time de branding e tô junto com vocês, mas também não tô sozinha aqui nessa sala. Estou junto também com os nossos clientes e parceiros de Olist Store. Aqui comigo, Rodrigo Dutra, da DD Máquinas, e também Lucas Bittencourt, da XCOM. Sejam bem-vindos, meninos. Rodrigo, muito obrigada pela presença. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui, Lau, para falar um pouquinho sobre vendas. A gente vive de vendas, né? Então, estar aqui nesse ambiente para bater um papo e conversar com o Lucas vai ser enriquecedor para todo mundo. Vai, com certeza, tem bastante coisa para aprender junto, né? Obrigado pela presença, Lucas. Sim, legal. Feliz também de estar aqui, pessoal. Assim, é um grande prestígio para a gente poder estar aqui participando desse podcast com o Rodrigo, né, da DD Máquinas, e aqui no stand do Olist, que também ficou muito bonito. Parabéns. Muito obrigada. E falando em stand, falando em bonito, estamos aqui num formato completamente diferente, como eu falei, diretamente do Mercado Livre Experience 2023. Sim, aqui no nosso stand, dentro do evento, estamos com essa cápsula de vidro aqui, o nosso O do Olist, totalmente transformado num estúdio de podcast para conversar com os meninos. Tá rolando palestra aqui atrás, tem gente conhecendo a nossa solução, conhecendo o evento, participando e conhecendo um pouco mais sobre o Mercado Livre também, que é essa potência aí nos marketplaces. Os meninos também vão falar um pouco sobre a experiência deles aí dentro desse universo. Mas eu já quero começar, então, trazendo aquele contexto para quem está do outro lado. Rodrigo, conta um pouco para a gente como que funcionou, como é que é essa história de DD Máquinas, da onde surgiu isso, como é que você começou nesse universo? Nós começamos há 16 anos atrás atendendo indústrias, né? Na época, existe uma especialização no meu segmento de máquinas e ferramentas que chama MRO, que é um atendimento especializado para indústrias. E aí, depois de um tempo, nós abrimos a loja, né? E há 10 anos atrás, essa é uma história bem interessante, porque como que aconteceu o mundo nosso se direcionar para o digital? Como nós comprávamos ferramentas, né, de vários fornecedores do Brasil, um desses fornecedores me procurou um dia e ele falou: nossa, eu tenho um problema na minha mão, mas de repente pode ser uma coisa legal para muitos sellers no Brasil, né? Nessa época, 10 anos atrás, os maiores 1P que existiam, que era a B2W e a Via Varejo, eles estavam desligando várias categorias de 1P. E eles mandaram um comunicado para os fabricantes e falaram assim: olha, a gente não é mais 1P. Então, para vocês venderem aqui agora, vocês têm que vender através de Marketplace. Então, há 10 anos atrás eu vi esse termo que eu não conhecia e nem esse próprio fornecedor sabia o que era. Ele veio perguntar para mim: você já viu falar isso daí? O que é esse tal de marketplace? Exatamente. Né? O que é isso, né? E aí nós fomos descobrir que esse era um movimento que já existia nos Estados Unidos, na Amazon, né? Onde ele cedia o espaço para os sellers vender. E aí que nós fomos nos cadastrar no Mercado Livre. Então, há 10 anos atrás, por causa dessa visita, nós começamos a vender no digital. E aí nós fomos evoluindo. Realmente, depois veio as outras plataformas, foram também abrindo, a B2W, a Magazine Luiza e todas as demais. E foi crescendo cada vez mais essa situação no digital. Hoje, a minha operação, 94% do meu faturamento hoje é no digital. Uau! Né? Então, valeu a pena, então. Exatamente. E aí a gente foi realmente entendendo todas as métricas, tudo que existe para se vender no digital, e fomos especializando nisso. Perfeito. Então, foi assim que começou a DD Máquinas, com essa experiência do digital. Muito bom, evoluindo aí com esses 94% que fazem diferença hoje. E é diferente, né, Lucas? Contigo foi um pouco diferente porque não teve essa parte da loja física, é isso mesmo? Certo, a gente já nasceu 100% digital, né? A XCOM, ela começou em 2018, só que ela veio depois de uma experiência que eu tive morando na China, né? Eu morei lá durante 8 anos, eu trabalhei na indústria de tecnologia lá também e tive esse primeiro contato com o Marketplace. Lá já era uma operação extremamente madura, né? Os chineses, eles utilizam muito o Taobao. Então, assim, quando eu voltei, que era em 2017, 2018, os caras já tinham essa operação de full, por exemplo, muito madura. Eles já tinham um prazo de entrega bem competitivo lá. Eles já tinham bastante segurança do consumidor, né? De comprar on. Eles já estavam todos muito
plugados. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu queria dar continuidade, né, nesse segmento, no e-commerce, porque eu vi que o processo aqui ainda que a gente fale de 6 anos, quando você pega a distância que o e-commerce percorreu de lá para cá, você vê que em 2018 estava ainda num processo muito embrionário. Então, eu vi que ali existia uma oportunidade para poder capitalizar. Então, assim, eu tive que praticamente fazer uma outra universidade aqui no Brasil, porque a parte de tributação aqui, eu acho que ela é uma das principais quando você quer vender online. Então, tive que fazer todo um estudo tributário, por isso que a gente se situa hoje no Espírito Santo, né? E entender em qual nicho que a gente iria atuar. E aí começou, em 2018, a gente passou a atuar em vários ramos diferentes ali, né, várias categorias, e por aí foi. Ainda o nicho ainda não ficou tão específico, né? Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Certo. Perfeito. E quando a gente fala, então, que vocês vendem em vários canais, são canais diferentes, o Lucas só no digital, você tem físico e digital também, né, Rodrigo? Mas quando a gente fala de digital, não é um canal só. E aí, como que funciona essa distribuição de canais? Hoje, o que tem mais sucesso, reflete um pouco mais no faturamento? Nesses 94%, o que tem aí dentro, então, Rodrigo? Então, hoje, assim, o digital, você precisa entender muito e ser especialista em cada plataforma, né? Hoje, se você não se especializar em cada plataforma, você não consegue absorver tudo aquilo que aquela plataforma ela vai se direcionar. Então, hoje nós lá na DD Máquinas, além do nosso site, nós vendemos em mais 9 canais em Marketplace, Solis é um deles, né? Então, a gente percebeu que para que a gente pudesse ter sucesso, nós precisávamos realmente que a pessoa fosse especialista naquele canal. Para junto com o canal, ele poder absorver tudo aquilo que mostra, todas as métricas, todo o desenvolvimento que existe para que possa ter a conversão de venda, porque cada portal, ele tem um estilo de buy box, ele tem um estilo de precificação, ele tem um estilo de ads, tem um estilo de pads, né? Então, se você não entender, você não consegue explorar exatamente isso daí. Então, hoje, o nosso principal canal é o Mercado Livre, né? Nós somos líder em ferramentas há 20 meses no Mercado Livre. Uau! Como primeiro na categoria. Então, isso é uma outra coisa também que a gente também preferiu, que é manter, né, esse foco para que a gente possa desenvolver. Nós experimentamos outras também, mas a gente não pode perder o nosso DNA e a nossa expertise que se cria, porque se cria relacionamento com o fornecedor, se cria relacionamento de treinamento para os seus funcionários poder vender o produto, né? Porque a venda, por mais que ela seja digital, se você não tem a paixão no produto, você não consegue explorar tudo aquilo que o produto ele tem de potencial. Então, acho que esse é o segredo. É você entender que você precisa de especialista, acreditar e formar esses profissionais em cada painel. Por exemplo, quando nós começamos com a Olist, né, por mais que ela estava no nosso farm, nós já pegamos um gestor e nós já colocamos ele, e hoje ele é o canal direto com o time. Então, a gente deixa realmente, e aí vai crescendo. Conforme vai crescendo mais pessoas dentro daquele grupo de gestor. Perfeito. Não é da noite para o dia que esses relacionamentos, esse aprendizado, tudo isso vai acontecer. E a conta vai bombar e dar certo em tantos canais ao mesmo tempo. Como você falou, vai indo um por um, vai se especializando, vai se aprofundando. Só que o que eu acredito fortemente é que escolher um canal, vai começar, então estuda. Olha quantos termos que o Rodrigo trouxe aqui pra gente, em inglês, termos específicos, termos que são do e-commerce, são do varejo, 1P, buy box, SLA, várias coisas que a gente vai trazendo, e quem tá começando às vezes não faz nem ideia do que é isso. Então, bora estudar, começar a entender o que são esses termos, para daí dar certo, se especializar e começar, né? E Lucas, hoje dentro da XCOM, então como é que funciona esse processo? Vocês estudaram, como você falou, aprendeu esses termos, entendeu, viu quais eram os canais. Hoje, qual que é o canal que mais se destaca no digital, que é o único lugar onde você está hoje, mas quando a gente fala único parece pequeno, mas é muita coisa, né? Certo. Assim, nós tivemos 2 momentos distintos na empresa, né? No início a gente entendia que quanto mais canais a gente se plugasse, maior seria o escoamento de venda. Então, e o Tiny também, ele nos dava essa facilidade, né? A gente já usa o Tiny desde quando começou a operação. É praticamente plug and play a parte de integração ali com os canais, né? Só que, assim, depois de 2 anos, a gente tem um time de desenvolvimento também em casa ali, a gente tem bastante acesso aos dados de venda, né? E a qualidade dessas vendas, a gente começou a entender que existe um ponto ali na curva onde a pluralidade de canais nem sempre
traduz em escoamento de vendas. Então, às vezes você está ali em alguns canais que você acha que, na verdade, assim, estão trazendo venda, estão trazendo faturamento para a empresa, mas, na verdade, eles estão potencializando a sua dor de cabeça. Então, a gente mudou bastante a estratégia de 2 anos para cá. A gente não quer estar em todos os canais, a gente quer estar apenas presente nos big players. Os big players para a gente hoje são Mercado Livre, Olist, Amazon e Magalu. A B2W, ela era um canal que também eu chamava de big player, hoje elas passaram a ser mais um canal acessório ali dentro da empresa. Legal. A gente tenta focar nesses big players e especializar neles, porque como o Rodrigo falou, cada canal tem a sua singularidade ali e é muito importante entender cada um para que você possa ser relevante em todos eles. Claro, claro, com certeza. Vocês dois destacaram aqui bastante o ponto dos marketplaces e até contando para vocês, não sei se vocês já viram, o pessoal que está em casa, está nas empresas acompanhando também. Recentemente, há menos de um mês, a gente lançou também a pesquisa de Black Friday do Olist, Tiny, Venda, todo o nosso ecossistema. A gente lançou a pesquisa de Black Friday com as principais tendências, números, estratégias que os empreendedores e também os compradores vão fazer nesse ano. E lá tinha um dado muito interessante. 45% dos clientes responderam que pretendem comprar em marketplaces nessa Black Friday. Então, vai ter gente lá buscando nos marketplaces. Hoje, como é que funciona essa estratégia dentro do negócio de vocês? Os dois trabalham com o List Store, já estão lá dentro, já começaram alguma ação diferente, já tem alguma estratégia específica ou já é algo que vocês fazem e vai manter o plano, assim? Tem que mudar algo? Podem escolher aí, ó, decidam aí quem que traz a resposta. Toca o sininho. Rodrigo. Então, a Black Friday no Brasil, ela vem amadurecendo a cada ano, né? No ano passado, eu não sei se foi assim também com o Lucas, aconteceu uma situação bem interessante, porque nos outros anos, no mês de novembro, a venda ela esquentava desde o começo de novembro. E ela vinha e ela tinha um pico realmente nos dias X da Black Friday. E no ano passado, pela primeira vez, nós tivemos uma venda morna no começo, e aí ela teve uma explosão realmente nos dias X, que é o que acontece também. Eu não sei se isso daí, de repente, foi um amadurecimento do consumidor, se foi uma tendência, se de repente vai ser assim também esse ano, essa explosão que teve, né? Em uma semana de novembro, nós fizemos quase o mesmo faturamento do mês inteiro no ano passado, né? Uau. E a gente tava, assim, realmente a gente tava achando que ia ser o pior Black Friday. Falei, nossa, não vai vender. Nós, os players, né, todos os marketplaces desesperados também, falaram, nossa, o que tá acontecendo? Não vai vender. E de repente, buf, explodiu. Então pode ser que tenha esse amadurecimento. Em relação do planejamento, para nós a gente usa Black Friday de duas maneiras. Nós já temos o nosso giro de produtos que ele acontece. Tudo aquilo que vai entrando numa zona, vamos supor, não uma zona morta, mas vai diminuindo as vendas. E quando nós chegamos nos meses que antecedem a Black Friday, esses já são produtos que a gente escolhe. Fora isso, aí como o nosso volume ele é muito grande, as negociações elas acontecem direto com os fornecedores. Então, desde o mês passado, nós já estamos ouvindo dos fornecedores o que eles têm de produtos que eles querem entrar na Black Friday com nós. Por causa o nosso volume ele precisa de profundidade, né? Perfeito. Então, não dá para a gente comprar, vamos supor que a gente vai negociar uma máquina, 200 máquinas. Eu preciso negociar 5 mil, 10 mil máquinas, para que eu possa ter essa profundidade lá. Então, a gente também, a mesma situação que nós temos nessa zona morta, né? Os fornecedores também têm. Então, eles estão vendo lá, eles chamam de forecast isso daí, que são produtos parados, né? Então, eles pegam esses produtos parados e falam, olha, esse é o produto que eu tenho para Black desse ano. Então, a gente está ouvindo. E aí, esses produtos, eles precisam chegar em outubro. Em outubro, eles precisam chegar, porque com os volumes hoje dos marketplaces, o full deles hoje demora de 15 a 20 dias para eles conseguirem dar entrada. Ou seja, se a gente for deixar para enviar esse produto na primeira semana de novembro, a gente nem consegue alimentar, né? Não, exatamente. A gente já vai falar um pouquinho dessa profundidade, essa escolha dos produtos também, para manter também a logística, né? Que é outro tema que tem que ter uma discussão só sobre ele. Sim, exatamente. Então, eu acho que assim, potencial tem. O consumidor realmente no Brasil, ele está amadurecendo cada vez mais para a espera em todas as datas sazonais. Isso é um fato, né? Por exemplo, nós tivemos agora a Semana dos Pais e a explosão aconteceu exatamente na Semana dos Pais. Então, as datas sazonais, elas têm puxado a curva para cima, sim. Eu acho que para novembro, eu acho que a gente está com bastante expectativa também.
Bem aí. Deu para perceber bastante ali que o consumidor está sacando essa do Black November, do mês todo ali. Como é que foi, então, dentro dos marketplaces, falando na nossa pesquisa, que esses 45% vai rolar também na XCOM? Como é que foi aí o último ano? O último ano, assim, ele foi um pouco aquém das expectativas ali. A gente imaginou que fosse ter uma Black um pouco mais forte, né? Só que eu acho que tiveram vários fatores ali que talvez não tenham ajudado tanto no desempenho, né? Você tinha ali aquele murmurinho político ali, tinha a parte de economia também, que não estava indo tão legal, né? Faltava um pouco de dinheiro no mercado. E os marketplaces também, eles se comportaram de forma bem distinta da que eles costumavam se comportar nos outros anos, né? Então, antes, por exemplo, essa vai ser a nossa sexta Black, se eu não me engano. Antes tinha uma pressão muito grande dos canais para poder vender e uma pressão muito grande das indústrias também, né? Para poder fazer esse escoamento de venda em cima do seller. Só que faltou dinheiro, né? Faltou dinheiro dos marketplaces para poder fazer os investimentos. E o seller também, o Rodrigo, eu imagino que no ramo dele também, a gente trabalha com margens muito apertadas. Então, assim, se não houver realmente um incentivo dos canais, um incentivo da indústria e um esforço da nossa parte também, você acaba deixando a desejar nas ofertas. Então, assim, eu acho que todo esse contexto ali acabou não, assim, fazendo com que a Black chegasse nas expectativas que tínhamos. Mas também não é aquilo, né? A gente sempre acha que uma Black vai ser melhor do que a outra, mas não necessariamente, né? Não deixou de ser assim um período muito forte de vendas na empresa também. Como o Rodrigo falou, a gente também faz essa leitura através de um histórico. A gente não gosta de fazer tantas apostas assim em itens novos na Black. A gente vai mais no que realmente a gente consegue ter uma leitura, no que vende. E na Black não tem muito segredo. Você vende ali em 3, 4 dias o que você vende em um mês forte. Então, tentar se programar de acordo com essa leitura do que você já tem ali dentro do seu business. Com certeza. A ideia do nosso papo aqui hoje até, né, Black Friday bem feita, com catálogo campeão. Vocês já vendem, já estão lá onde o cliente está, vendendo o que o cliente quer. A gente percebe muito isso com os resultados de vocês cada vez mais presentes, a gente vê esse crescimento. Mas não dá para a gente falar só de crescimento, de canais, estamos nos marketplaces sem falar do produto certo, então. E essa palavrazinha, essa dupla de palavras ali, catálogo campeão, ela é recheada de mistérios, né? Principalmente para quem está começando, quem ainda não atingiu esse verdadeiro catálogo campeão. Hoje, vocês acham que tem algum segredo dentro desse catálogo campeão? Seleção de produtos, qual que é o mistério? O que faz? Eu entendi muito sobre essa parte de analisar o histórico. Quero que vocês aprofundem um pouco mais nisso também, dando informações como fazer isso. Mas hoje, seleção de produtos. Como que escolhe um produto estratégico? Hoje o marketplace, na verdade, assim, o mundo digital ele evoluiu bastante, né? Como eu acho que o Lucas também vai ter esse mesmo pensamento. Anos atrás, apesar de não ser uma coisa assim tão distante, quando você tinha um produto que você olhava para ele, tanto para você importar, como para você, de repente, quando você via a apresentação do fornecedor, você sabia já que aquele produto ia dar certo. E você anunciava esse produto e ele dava certo. O que aconteceu é que em todos os marketplaces hoje nós temos assim milhões e até bilhões de anúncios. Então, hoje, né, realmente o produto, para ele estar em evidência, ele precisa de um crescimento orgânico muito forte. Então, hoje o que vende é realmente aquilo que já se vende. Para que você possa escolher um produto numa cauda longa, o que você precisa é escolher um produto que ele esteja coberto com com que o fornecedor ele tenha um investimento de marketing muito forte. Porque se ele não tiver um investimento de marketing, esse produto o consumidor ele não vai conseguir encontrar. Então, o segredo é isso, é realmente identificar o que vende, o que dá certo já, e aí você apostar nessa situação e aí você ir crescendo. Os sellers ainda que não tem assim um volume de profundidade, eles só precisam entender que esse produto campeão, ele está entre os gigantes, né? Então, você só tem que tomar esse cuidado para você não poder ter a surpresa de repente você comprar uma quantidade e quando você chegar lá você não consegue competir com as outras pessoas que têm aquele preço lá e tem um volume muito grande. Então, mas a cauda longa ela é grande, né? Então, se você estiver apostando em fábricas, por exemplo, que investe muito na marca,
a chance de o seu produto ele começar a escalar é muito grande. E aí nós estamos vivendo numa maturidade agora no Brasil, que é o Ads e o Pads, né? Que são os links patrocinados dentro do Marketplace. Então, chama o seu fornecedor e fala isso para ele. Fala, tá vendo seu produto aqui? Seu produto não vende se você não investir. Então, ajuda eu a investir nesse produto. E rola aí, essa parceria, rola, então. Você sim. com o fornecedor, você também faz isso, Lucas? Dessas trocas ou Sim. é novo isso para você também? Não, Para não, mim é novo. Isso de fato é bem importante, assim, porque é igual eu tinha falado anteriormente, né? Esse mercado que a gente está é um mercado onde você está competindo ali com big players. Então, por exemplo, às vezes a gente tem máquinas, né? Até eu e o Rodrigo também, a gente compete bastante buy box ali. Ah, Então, assim, tem algumas máquinas, algumas marcas que a gente trabalha que são marcas de desejo. E aí você está competindo com grandes magazines ali, às vezes, né? Você está com a Magazine Luiza, tem Casas Bahia, você tem grandes players ali disputando aquela venda com você. E a margem é apertada, a margem da indústria para o seller, né? Então, a gente precisa de buscar esse recurso junto à indústria para que a gente consiga se manter relevante e consiga parear o preço com esses big players ali também, para a gente poder passar a figurar. Agora, em relação a essa parte de prospecção de produto, o que eu acho bastante interessante é porque os canais, eles, de certa forma, eles promovem a concorrência, né? Porque, por exemplo, o Mercado Livre, ele até tem um departamento de 1P ali, mas eles escoram muito a venda deles ainda no 3P, né, nos sellers. E eles têm APIs abertas ali, onde você consegue ler assim, tem até uma riqueza de dados muito grande ali dentro da API deles. Você tem a Amazon também, eles já têm isso daí muito bem, muito maduro lá nos Estados Unidos. Eles têm APIs também que você consegue fazer uma leitura dos anúncios ali, das categorias. A Shopee também traz isso. Então, assim, a gente tem um time de desenvolvimento dentro de casa, onde a gente pluga com todos esses canais, a gente faz uma leitura da API desses canais, daquilo que eles disponibilizam, e a gente tem uma riqueza muito grande de dados ali, como, por exemplo, número de visitas, taxa de conversão, preço médio praticado, nível de concorrência, valor de frete. Então, a gente é bem pragmático em relação a essa prospecção de produtos, né? A gente tem um funil ali, onde a primeira coisa que a gente vai olhar, obviamente, é se existe venda, se existe volume de venda. Se não existe volume de venda, a gente não entra no item. Se existe, a segunda coisa que a gente vai ver ali, por exemplo, é a qualidade daquele anúncio, a qualidade daquele fornecedor. Porque é muito importante para a indústria escolher o seller, e é muito importante o seller também escolher a indústria. Porque se você trabalha com indústria que não tem itens de qualidade, você acaba sobrecarregando seu saque, você atrapalha a sua reputação. Então, a gente faz essa análise também da qualidade do produto. Passado esses dois, a gente vai para a análise de rentabilidade. Aí, a análise de rentabilidade, a gente olha duas coisas. Primeiro, a gente olha o preço que a indústria consegue fazer para a gente, e a gente olha quem são os players naquele produto. Porque hoje no marketplace, assim, é bem mágico, né? Se você tiver o melhor preço, o melhor prazo, o melhor frete, você vai ganhar aquela oferta. Mas não necessariamente aquilo vai te dar lucro na linha final. Então, a gente consegue fazer uma leitura bem assertiva dos players que estão ali dentro também, quem sabe fazer conta e quem não sabe. A profundidade de estoque daquele cara, e se dá para eu poder competir com ele. Se eu olhar para aquele cara e achar que ele for muito agressivo e que não dá para poder entrar naquele produto, a gente descarta também. Agora, se a gente passou nesse crivo, a gente viu que a concorrência é legal, é saudável, existe ali uma mobilidade de buy box, ninguém está estocado demais naquele produto e a indústria está comparecendo, aí a gente aposta no item. Não, perfeito. Eu gostei muito disso, porque assim, vocês vendem coisas diferentes. Vamos falar então um pouquinho do que vocês vendem, né? Hoje, como é que funciona o catálogo campeão dentro do universo de vocês? Rodrigo, máquinas e ferramentas. Isso. A gente começou com máquinas e ferramentas, então esse é o know-how nosso, né? Como a gente comentei, a gente vendia para a indústria. Então, vendia máquinas para a indústria realmente, que são máquinas pequenas, mas como, por exemplo, uma Bosch, né, uma Makita, uma Dewalt, que são líderes hoje nessa categoria. E a gente, e essa categoria, essa é uma coisa muito interessante, porque assim, quando a gente começou a vender no Mercado Livre há 10 anos atrás, ela não existia essa categoria. A gente ia nas reuniões do Meli, aí nós estávamos lá em 20º, que era outros. Sempre se destacando na categoria outros. Dava outros, né? E aí começou a formar a gerência deles, começou a formar os líderes deles. Hoje eles cresceram muito. Hoje ela é a 4ª categoria do Mercado Livre. Uau! Né? Então ela passa às vezes auto parts. Acho que passou esse mês auto parts até, que é uma categoria que aí é acessórios para carros, que é bem grande, né? Que o Mercado Livre é muito reconhecido para isso, né? Exatamente. Preciso de uma peça para o meu carro, vou lá no Mercado Livre. Então ele passou. Então assim, essa categoria de ferramentas ela cresceu e ela desenvolveu muito.
Junto com isso, que nem o Lucas falou, tem a concorrência. Hoje são 7 mil vendedores oficiais só no Mercado Livre de ferramentas. Uau. Então, assim, é bem Inclusive concorrido. o Lucas Inclusive também. o Lucas, que aborda tudo, né? Então, assim, ela cresceu bastante, mas assim, nós experimentamos outras categorias, né? Mas a gente toma um cuidado para não deixar, de repente, essa categoria ela se perder, né? Porque são anos fortalecendo anúncios orgânicos, né? Então, você imagina que muitos desses anúncios, apesar do Mercado Livre hoje ele ter a situação do catálogo que ele não tinha, ainda assim, se você tem um preço e pela sua profundidade, você acaba ganhando a situação. Então, para a gente não perder essa riqueza, a gente continua investindo e a gente vai sempre investir que realmente o nosso share grande, realmente é ferramentas e máquinas. Não, muito bom. Máquinas e ferramentas. É isso. E aí a gente comentou agora há pouco, o Lucas soltou essa aqui de, tem uma ali que eu tô competindo com você e tal. Mas, Lucas, vocês estão na categoria outros. É isso? O que vocês vendem? Ali existe uma competição bem grande entre as categorias dentro da empresa ali, né? Porque, assim, a gente não tem muito um nicho específico que a gente atua, né? Existe uma pluralidade de categorias ali. E, assim, eu acho essa estratégia interessante, pelo menos ela serviu pra gente, porque a gente consegue capitalizar em vários momentos ali durante o ano. Então, por exemplo, se é janeiro, eu vou vender muito frigobar, ar-condicionado, ventilação, piscina, camping. Se é dia das mães, eu vou vender UD. Se é dia dos pais, eu vou vender ferramentas. Se é dia das crianças, eu vou vender brinquedos. E, então, assim, eu acho que a gente consegue capitalizar, né, em todos esses momentos, mas a gente não deixa de ter ali uma espinha dorsal também na empresa, que é aquilo que vai nos trazer faturamento ali todos os meses, independente de sazonalidade, né? Que seria muita questão ali, por exemplo, dos eletrodomésticos, que hoje é uma categoria bem relevante dentro da empresa. Então, a gente fica ali disputando bastante entre eletrodom, UD, ferramentas, brinquedos, é bem plural. Mas isso não necessariamente significa também uma pluralidade de SKUs. A gente gosta de apostar em um número baixo de SKUs, porque eu acho que, igual o Rodrigo falou, você precisa dominar muito bem os seus anúncios. Então, por exemplo, chegou um momento na empresa onde a gente tinha 2.500 SKUs pulverizadas em 5 marketplaces. Imagina quantos anúncios que você tem que fazer a gestão deles para poder ver se você está ganhando, se você está perdendo. Então, assim, o tamanho do time comercial que você tem que ter para poder conseguir fazer a gestão desses anúncios. E, às vezes, tem algum produto ali que seja de curva A, por exemplo, e que você não está conseguindo bater o olho nele todos os dias, porque você tem outros 7.500 produtos que você tem que olhar. Fora isso, tem a parte financeira, né? Então, por exemplo, se você não consegue fazer uma gestão extremamente assertiva das SKUs que você tem, da profundidade de estoque que você tem delas, no mundo onde a taxa Selic passa dos 13%, se você tiver estoque parado, você está perdendo dinheiro. Então, a gente aposta numa, um mix um pouco mais enxuto, mas na pluralidade de categorias. Não, perfeito. A gente já conversou outras vezes, conversei com o Lucas, com o Cláudio também, que também é sócio lá na XCOM, e eu gosto muito da frase, da definição de que vocês vendem o que vende. Sim. E hoje, com certeza, os empreendedores, os nossos espectadores, quem está acompanhando aqui, quer vender o que vende. Esse é o ponto. As pessoas querem vender o que o cliente quer comprar, saber o que é tendência, saber o que está em alta, saber como vender, por que vender, onde vender. Mas é um baita desafio. Hoje eu vejo, a gente acompanha a história de lojistas dentro de Olish Store, dentro de Tiny, de venda, todo o nosso ecossistema. Tentei nessa categoria, não deu certo. Eu comecei a vender de tudo, né, que eles falam, que é mais ou menos o que o Lucas faz, mas a gente escuta esse termo, né? Comecei a vender de tudo e aí nada vai bem, né? Vou vender de tudo, mas não me especializo em nada. Então não consigo dar um suporte bom, não consigo fazer uma logística adequada. Porque a logística para um celular e a logística para uma geladeira é completamente diferente também. Então hoje, para saber o que vende, vender o que vende, também tem que estar atualizado, estar ligado em tudo isso, estudar muito, acompanhar podcasts e papos como os nossos, mas o que vocês diriam também para quem precisa estar atualizado? Como acompanhar e ter essa seleção de produtos, esse estoque, esse catálogo campeão, atualizado também, com tendências? O que vocês fazem para isso? Então, como nós vivemos já, para nós é um pouco mais fácil, porque é o nosso dia a dia, né? Então não é uma coisa assim muito difícil de a gente olhar para um produto e também de a gente analisar todas as plataformas com essas ferramentas de inteligências artificiais que puxam essas informações. Hoje, por exemplo, que nem o Lucas falou, o Mercado Livre ele tem várias ferramentas baratíssimas que você consegue plugar na sua própria conta,
né? Então você pluga essa ferramenta na sua própria conta. Aí aquele anúncio que você está pesquisando, essa ferramenta já fala, esse vende tanto por mês, nesse preço. Então, isso daí é um bom parâmetro para que você possa entender aonde você está navegando. O que eu posso falar para vocês é assim, o mercado digital ele continua crescendo, a cauda longa ela continua crescendo ainda. Eu acho que a questão é você querer montar uma operação e explorar a cauda longa daquele fornecedor. E deixar a hora que você realmente tiver uma condição de compra maior para você brigar com aqueles itens chaves, né? Então eu acho que esse é o segredo. Conforme as pessoas vão amadurecendo no digital, muitas outras coisas vão se vendendo. Muitas outras coisas vão se vendendo. Então você tem que ficar atento a esse tipo de situação, né? Para que você possa escolher e vender. Agora, eu acho que assim, ainda no Brasil, um fator primordial, Lau, é assim, o vendedor ele tem que ser especialista no digital. Então você conversando com o Lucas aqui, você vê que ele é especialista no digital. Você vem conversando comigo, eu sou especialista no digital. Hoje, se você tem dinheiro e você quer investir sem você ser especialista, não faça isso, você não vai conseguir. Uhum. E aí, como é que se especializa? Nem estava no roteiro aqui, mas isso eu quero saber. É assim, como tudo, sabe? Eu acho que é interessante assim, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa escolher o que for fazer e aí a gente se especializa. Essa é a realidade da vida, né? Então, se você tem que escolher a faculdade para daí depois fazer uma pós-graduação, né? Exatamente. Então, assim, eu vou vender no Marketplace. Então, abre a conta. Eu quero vender esses produtos, tá? Não estou vendendo. E agora? O que eu faço para vender? Aí eu vou atrás de informações, vou ver podcast, né? Vou atrás de conteúdo digital. Vou explorar. A maioria hoje do Marketplace, né, Lucas? Eles têm a universidade dele dentro do Marketplace. Uhum. Né? Então você, tipo assim, se quer vender aqui, faça esse cursinho, leia esse conteúdo. Então, assim, você tem que se especializar nesse tipo de situação, para que você possa motivar seu time, para que você possa cobrar seu time, porque por mais que você comece a ter um sucesso, para você manter ele, é muito difícil. Eu acho bem pertinente essa pauta, até bem interessante, assim, porque, obviamente, assim, quem está escutando esse podcast, né, quem está procurando aprender, às vezes, quando a gente fala do marketplace, a gente fala dos nossos negócios, a gente fala numa escala muito grande, mas a gente tem que lembrar também que tem pessoas ali que querem apenas começar a vender, né? E aí o que eu acho interessante é porque você tem gente séria, né, no mercado aí também, que oferece, assim, cursos, né, tem podcasts, muito material gratuito, né, que você consegue aprender muito com eles. Você tem ferramentas também, como o Rodrigo falou, que são ferramentas baratas ali, que você consegue utilizá-las também para poder explorar, né, tentar entender o seu nicho. E aí, quando vocês estavam falando disso daí, eu estava tendo uma reflexão, porque há pouco tempo atrás eu também estava sentado nessa cadeira de como vender no Marketplace, mas não aqui no Brasil, mas na Amazon dos Estados Unidos. Assim, então eu busquei bastante conteúdo lá online, busquei conteúdos no YouTube, alguns conteúdos pagos, quebrei a cabeça. Eu comecei num slow ball approach ali, então assim, eu fui fazendo uma operação bem pequenininha, começamos vendendo ali itens não tão relevantes, mas assim, eu só queria fazer a primeira venda, né? Tipo assim, a gente só queria ganhar o primeiro dólar. E aí depois que o negócio deu certo, aí sim, a gente começou a ter um approach um pouco mais agressivo, fazer um pouco mais de aposta e profundidades. Então acho que vai muito de acordo com o que o Rodrigo falou ali mesmo. Você tem que começar pequenininho, até mesmo para você poder entender, porque assim, tem muita conta ali no Marketplace, por exemplo, que você só vai entender depois que você começa a atuar, né? Então, igual eu falei anteriormente, assim, você tem o melhor preço, melhor prazo, melhor frete, você vai realizar a venda, mas tem tanta coisa que vem depois da venda, né? Tem muitos vendedores que a gente vê aí, que eles só andam para frente, mas eles não veem tudo aquilo que está ficando para trás. Então, por exemplo, essa venda está sendo saudável, a sua contabilidade ali está certinho, os impostos que você tem que pagar, você está fazendo conta disso certinho, você está olhando o RMA desse produto, o que esse produto realmente está retornando, não está retornando. Quando você aumenta a escala de vendas, por exemplo, existe uma conta muito perigosa que eu vejo ali, hoje a gente tem um sistema desenvolvido para poder mapear isso, é que o número de cancelamento ele é muito alto. Então, assim, o nosso número de cancelamentos ali, por exemplo, ele está girando em torno de 10, 11%. Se esse produto já foi expedido, você sabe quanto que você tem na rua e que não está no seu balanço, e que você precisa de ver aquilo ali retornando para a empresa, você precisa de saber qual que é a qualidade que aquele produto está retornando, se ele está como avaria, se ele vai voltar para o estoque. Então, assim, é muita conta, é muito detalhe e nem sempre os canais eles têm toda essa riqueza de detalhes na API. Você não consegue consumir isso em todos os canais. Então, assim, quando você
por isso que eu sempre indico a todo mundo. Primeiro você começa uma operação muito pequenininha, você sente primeiro o mercado, você começa a mapear as dores, montar ali algum sistema de gerenciamento interno, você utiliza já RPs bem robustos como o Tiny ali, por exemplo, que também vai te dar um panorama bem grande assim da sua operação, e depois que você ter um pouco mais de confiança naquilo, aí sim você vai crescendo. Agora, como o Rodrigo falou, você só ter dinheiro e achar que vai entrar no marketplace, vai ser relevante, vai dar certo, é uma estratégia bem perigosa. Né? Eu tenho dinheiro, eu vou colocar nos anúncios, eu vou impulsionar aqui um anúncio que não está bem construído, que não está com uma descrição legal, que não está com uma foto boa, que não vai funcionar dentro daquele canal. Então, ouvindo vocês dois aqui, vocês daí me dizem se faz sentido. Eu imaginei e percebi 3 pilares. Então, que o vendedor, o novo empreendedor precisa estudar. Tem que estudar o mercado, para estudar as tendências, estudar os produtos, estudar os fornecedores. Tem que estudar a ferramenta, o próprio marketplace ou a construção do seu e-commerce, como eu faço isso, e estudar o próprio negócio. Sim. Olhar para dentro do negócio e falar, opa, o que está acontecendo aqui dentro? Então, o que acontece aqui, o que acontece na minha ferramenta e o que acontece no mercado para eu trazer isso. Esses 3 pilares, faz sentido? Eu acabei de analisar eles aqui. Não, faz total sentido. E quando eu falei assim, Lau, que nesse momento no Brasil, é exatamente porque ainda não existem profissionais na área. Os profissionais que existem, eles estão tocando os seus negócios. E você vê o fato que isso é uma verdade, que a maioria existem muitas marcas grandes, multinacionais, que hoje estão vendendo, mas eles não têm sucesso de vendas. Exatamente porque eles não têm a pessoa certa ainda para construir todo esse tipo de situação. Então, o conhecimento, ele realmente é muito importante. E só você conhece operando. Se você não tiver operando, porque assim, existem muitas hoje lojas físicas grandes, né, com 30, 40 lojas, que eles vêm e de repente eles falam assim, puxa vida, eu preciso começar vendendo digital. E aí, o que eles fazem? Eles pegam alguém lá do TI e falam assim, viu, a partir de hoje você é o meu gerente do digital. E aí esse cara vai encapotar a operação, sabe? Seja por performance ou seja realmente por custo. Eu não sei se você tem muita dificuldade lá, mas assim, eu tenho muita dificuldade em achar colaboradores ali capazes, e eu tenho muita dificuldade também, às vezes, em retê-los, porque, assim, não existe uma universidade do e-commerce, né? Então, assim, você não vai pegar alguém pronto, colocar na sua operação e o cara vai conseguir tocar ela. É uma operação extremamente multidimensional. Então, por exemplo, as pessoas que estão ali, o cara que está no saque, ele tem que entender um pouco da logística, ele tem que entender um pouco do operacional, ele tem que entender um pouco da dinâmica de marketplace, de buy box. Então, assim, todo mundo que está ali, todo o nosso time, a gente tem grupos, né? A gente tem vias de comunicação ali dentro da empresa e a gente vê ali como que todo mundo está assim, extremamente plugado. Aí, quando eu digo na dificuldade de retenção, isso daí, na verdade, é algo que me deixa até bastante feliz, porque, assim, todo mundo que a gente tem na empresa hoje são pessoas que estão com a gente desde o início, né? Alguns cresceram tanto que é aquilo que eu falei com eles, assim, isso aqui pode ser um trampolim, né, para vocês alcançarem voos maiores, né? Então, vocês vão. Então, porque existe essa deficiência no mercado de realmente, assim, conseguir achar profissionais que entendam do mundo de marketplace como um todo. Você tem essa dificuldade lá também, Rodrigo? Tenho. Hoje, na realidade, é assim, de reter, nós estamos no interior, né? Então, é um privilégio, né? As pessoas são muito familiares, assim, no interior. Apesar de estar tão próximo de Sorocaba, de São Paulo, né? 45, 50 minutos, mas ainda tem aquela conexão. Mas todos nós temos hoje lá na nossa empresa, são 115 pessoas no nosso processo digital, só na frente do digital. E todos os nossos gestores nós formamos. Nós não temos nenhum gestor, nós temos 16 gestores. Nenhum dos 16 gestores, eles vieram da área. Todos nós ensinamos, todos cresceram conosco. Mas assim, a gente procura sempre ter uma metodologia de mostrar o valor que eles têm, deles entenderem que a empresa ela é por causa deles, né? Eles que fazem o sucesso da empresa, para que a gente possa segurar esse tipo de situação. Mas eu tenho muitos amigos, por exemplo, aqui na capital, né, que tem empresa, esses sofrem. Porque, assim, é muito concorrido, né? São muito assediados, né? São muito assediados, porque realmente você tem que formar esses profissionais. Se você colocar um currículo também, hoje em dia, procurar uma pessoa com especialidade, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que entenda da plataforma, vamos supor, o List. Não acha. Isso acontece bastante. Eu tive essa experiência no ano passado, foi até bem curioso. A gente tinha em torno de 15 pessoas ali no nosso time comercial fazendo esse mapeamento de buy box, competitividade e tal. E aí eu estava vendo que o tempo que o gestor estava gastando para poder coordenar esse staff ali, né?
era enorme. Então, assim, era muito mais tempo coordenando, fazendo reunião e ensinando, né? Do que realmente, assim, colocando a mão na massa. Aí foi onde eu decidi, eu falei assim, cara, assim, é difícil, a gente não vai conseguir ter essa quantidade de colaboradores que a gente precisa aqui, e, assim, a gente vai reter aqueles que são mais hábeis ali, mas foi onde a gente tomou a decisão de, nos últimos 2 anos, assim, investir 100% em sistema para poder depender cada vez menos do pessoal, né? Então, assim, a gente pegou o time comercial ali, por exemplo, que a gente chegou a ter 15 pessoas só no time comercial, hoje a gente consegue tocar uma operação, a gente faz em torno de 60 mil pedidos por dia ali, a gente toca essa operação com 3 pessoas. Nosso time de saque ali também, por exemplo, a gente conseguiu sistematizar bastante ele. Então, a gente pegou a nota do Reclame Aqui, por exemplo, que não estava muito legal, era 6.0, hoje ela está em torno de 9, 8.8, e a gente consegue tocar isso daí com um time de saque também de 5, 6 pessoas. Então, assim, é uma equipe extremamente enxuta frente ao volume ali. Então, assim, essa foi a estratégia que a gente achou para poder tentar conseguir suprir essa necessidade de pessoal ali. Trazer a tecnologia, trazer o que tem de novo, porque é um novo mercado e cada vez mais tem tecnologias, tem empresas. Hoje a gente está dentro de um evento, dentro do Mercado Livre Experience, com tantos e tantos estandes parceiros também aqui do Mercado Livre. Então, atua com o Mercado Livre, olha quantas soluções tem que também são integradas, são conectadas. O List Store totalmente integrado também. E é muito interessante ouvir vocês falando um pouco sobre esse aprendizado e até esse beabá, esse início de tudo. E eu trabalhei e trabalho dentro do Elish, construindo conteúdos, trazendo informação também, levando muito disso. A minha formação é jornalismo, então também levando muito conteúdo. E eu percebo hoje que um dos conteúdos mais acessados, por exemplo, no nosso canal do YouTube, que o pessoal está acompanhando esse material aqui hoje, também temos muitos vídeos. Temos, por exemplo, o que é e-commerce, o que é marketplace, pilares do e-commerce, como funciona a logística, passos iniciais para fazer um anúncio, como fazer um anúncio campeão. Então, coisas muito do começo ali, que de repente quem trabalha com o Rodrigo, quem trabalha com o Lucas, no saque, pode assistir esse vídeo. É vídeo de 5 minutos que está no YouTube, está gratuito. Fora os conteúdos que a gente produz, né, para blog, redes sociais, que é o meu pilar principal hoje, mas indiferente do que a gente faz só dentro do Olish, quantas empresas estão fazendo isso também, né? Então, a informação tá no palco, tá no palco. É você sentar e assistir, né? Você se colocar no papel de aprendiz, esse coração ensinável mesmo, de não, vou aprender, vou me aprofundar. E entenderem essa tendência também, né? Quem tá do outro lado e tá começando com vocês, olha, arrumei uma oportunidade aqui numa empresa grande em Sorocaba, aqui na minha cidade, então vou me aprofundar, vou aprender, vou me tornar especialista para eu crescer no negócio. Acho que essa mentalidade também de crescimento do ser humano também, né, vem cada vez mais sendo limitada, porque a gente tem muita informação, e aí eu vou para um outro caminho que é cada vez mais temos informação e estamos intoxicados por elas. Então, estamos infoxicados. Vivemos numa era da infoxicação também, né? Então, como é que a gente faz essa dieta de informação e entende o que é importante para nós, né? Então, eu vou muito por esse caminho também, assim, quando eu acompanho meus alunos ou vejo os materiais que a gente vem produzindo. Hoje, assim, né? Existem muitas pessoas com essa situação a pandemia trouxe isso dessa nossa sede por informação, né? Por conteúdo. Existem muitas pessoas hoje que falam coisas com sentido e coisas que não fazem sentido nenhum, né? Simplesmente. O que eu falo para o meu pessoal é exatamente assim, essa geração, ela vive uma geração completamente diferente da minha geração, né? Que você precisava realmente fazer uma faculdade de 4, 5 anos para em um determinado semestre você ouvir aquilo que fosse importante para nós. Ia mudar a tua vida. Exatamente. Então era alguma aula, alguma coisa assim que você fala, nossa, né? Hoje você consegue realmente procurar especificadamente aquilo. Então, assim, se você está atuando hoje numa empresa e você está lá coordenando, por exemplo, anúncios, vai lá e procura assim, como enriquecer meu anúncio, né? Vai lá e procura assim, como fazer com que as fotos elas convertam melhor as vendas. Que tipo de informação precisa ter no anúncio? Escolhe, procura pessoas que realmente tenham relevância, né? Normalmente, Lau, são, como você falou, são os gratuitos. Tudo aquilo que é curso pago,
né, normalmente, na maioria das vezes, é de alguém que não teve aquele sucesso como empreendedor, mas teve muito sucesso vendendo curso. Então, assim, procura esses conteúdos gratuitos dentro das plataformas, baseado, por exemplo, se está dentro da Ulisses é porque é importante. Eles colocaram lá. Isso vai enriquecer você e você vai crescer. Então, assim, eu sempre falo isso para os nossos colaboradores, né? O sucesso, né, principalmente do nosso segmento comercial, ele não tem barreira, sabe? Ele só cresce. Se você converter vendas para nós, vocês vão ganhar mais. Então, vão atrás dessas informações. Só que isso depende de vocês irem atrás dessas informações para realmente fazer com que a empresa ganhe nesse conteúdo e ela cresça mais. Eu acho bem interessante quando você fala vocês irem atrás, porque assim, eu acho que de fato isso daí é muito importante, né? Igual, hoje em dia, principalmente com igual você falou, esse fluxo muito grande de informações que a gente tem, né? As pessoas acabam, às vezes, se encantando demais com alguns falsos profetas ali do e-commerce, né? E assim, não existe caminho fácil. Eu acho que tudo é muito difícil. Então, por exemplo, assim, esses 6 anos ali da empresa ali, foram 6 anos difíceis, foram 6 anos de aprendizado, foram 6 anos buscando se aprimorar cada vez mais, aprendendo com erros. E então, assim, igual você falou, acho que a maioria dos cursos ali que tem ali são gratuitos, são cursos que podem trazer bastante valia para quem está querendo aprender. A Olist mesmo tem uma gama enorme assim, de conteúdo online ali, onde as pessoas também podem aprender. E existe pessoal sério aí também. Igual, não endossando ninguém, mas eu acompanho muito pouco as redes sociais, mas um dos caras que eu acompanho, assim, eu gosto bastante do podcast dele, é aquele Gabriel Bolico. Não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo. Sim, ele tá com um stand aqui no evento, vai poder conhecê-lo. Eu vi que ele tem um stand, assim, você vê que as coisas que ele mostra ali no Instagram dele e tal, são todas, assim, coisas bem, bem pertinentes, assim, bem práticas. Então, assim, existem pessoas aí bem sérias, com um trabalho bem legal e que quem quiser aprender, realmente, assim, conteúdo não falta, né? Você só precisa filtrar bem esse conteúdo. Com certeza. E assim, são informações, são conteúdos e aprendizados de quem realmente atua. E quem tá lá, tá na prática, tá no dia a dia. Então hoje, quem tá assistindo esse material aqui, possivelmente jogou lá no YouTube e procurou como construir um catálogo campeão, ou Black Friday, catálogo campeão, e chegaram aqui. Então, voltando ali um pouco para o nosso tema, e vocês aqui como pessoas que vivem na prática isso, como que funciona então, para construir o catálogo campeão, esse relacionamento com fornecedores? Como é que encontra o fornecedor bom e começa esse relacionamento? Porque legal, sabemos que tem que ter um bom relacionamento. Aonde que encontra essas pessoas, né? Como que começa com essas empresas? Então, hoje é interessante que a conexão pessoal ainda, ela é sempre mais forte, né? Então, se tiver a oportunidade de participar de feiras e eventos onde esses fornecedores vão estar, seria uma situação inteligente. Hoje, por exemplo, aqui no Meli Experience, eu já vi hoje que está crescendo cada vez mais. Eu acho que tem hoje aqui uns 5 ou 6 fornecedores que estão expondo aqui. Então, eles já estão começando a ir atrás. Isso é uma barreira que se rompe lá, o que quem começar agora nem imagina. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu comecei no digital, muitos fornecedores falavam assim, se você vender no digital, a gente não vende para você, né? Porque tinha aquele preconceito de que o digital quebra todo mundo. Ia dar problema. Ia dar problema. Então, tinha essa situação, né? Então, eles nem vendiam, né? E eu acho que, principalmente, o Lucas, que ele é puro e-commerce, eu acho que ele deve ter vivido isso na pele, porque... Eu recebo muitos não. Então, quando eles sempre digital, perguntam, né? Você tem loja? Não. Infelizmente a gente não atende só e-commerce. Vai devolver, vai ter a logística reversa às vezes. Acho que é mais um medo em relação à sua estratégia de precificação no on. Isso daí é o que os caras mais temem, assim. Então, assim, eu acho que o que o Rodrigo falou ali é bastante importante. O pessoal, ele de fato, ele é bem importante na hora de ter essa conexão com o fornecedor, né? Porque eu acho que o fornecedor, não sei se o Rodrigo teve essa experiência também, o fornecedor, ele mudou muito a dinâmica dele dos últimos 2, 3 anos para cá. Antes, por exemplo, era um pouco mais fácil da gente se aproximar do fornecedor e conseguir construir um negócio com ele, porque ele ainda não entendia muito bem do online, né? Então ele acabava assim, é mais um cliente, eu vou atender, e acabava pulverizando o produto ali em vários players, né? Hoje, eles viram que, assim, principalmente itens de desejo, quando você pulveriza em vários players ali que são fortes, e tem condição comercial e tem condição
financeira, assim, de conseguir ir mais agressivo no item, eles viram que acaba causando uma guerra de preço, né? Porque assim, um produto de curva A, ele não cabem dois players fortes dentro dele, né? Então, assim, os canais começaram a nichar um pouco mais. Então, assim, pegar certa categoria e focar aquela estratégia mais nesse seller aqui, ou então, por exemplo, eu não vou dar muita profundidade de estoque para esse cara, porque eu consigo pulverizar o estoque entre os dois, existe uma mobilidade de buy box ali. Então, assim, eu acho que muito mais do que só abrir um cliente, eles estão procurando abrir um parceiro mesmo. Eles querem entender sua estratégia comercial, eles querem entender qual que é o seu nicho, como que você precifica, se você vai estar atrelando valor à marca deles ou não, porque, por exemplo, é muito importante a indústria escolher o seller, porque eu já tive essa experiência, não sei se você já viu isso também, Rodrigo. Às vezes você tem um produto que é um produto muito bom. Aí, de repente, você entra ali no marketplace e você vê que a avaliação daquele produto está baixa, 2, 3 estrelas. Só que o cliente, quando ele avalia, ele não está avaliando o produto, ele avalia a experiência de compra. Então, se aquele seller ele não tem uma logística legal, se ele não expede no prazo, se ele não tem um saque legal para poder tratar o problema, se ele não tem uma operação que consiga, de fato, assim, dar qualidade, né, que aquele produto merece, você acaba, às vezes, dando uma má avaliação pro produto por conta de uma experiência de compra que o cliente teve que nada tem a ver com o produto, mas sim com essa experiência, né? Ou muitas vezes com a plataforma que ele está vendendo, né? Então Exato. eu falo muito desse processo, assim, eu acredito muito nesse processo de que o empreendedor vai estudar, ele vai aprender como fazer a logística certa, a escolher o produto com um fornecedor bom, a fazer a expedição no tempo certo, a entregar, a fazer um saque, responder. Chegou legal na casa do cliente no prazo que o cliente precisava. O cliente vai avaliar bem. E o que o cliente avalia? A loja e a plataforma. Sim. Então, por exemplo, o List Store é bem avaliado porque todo esse processo a gente ensina o empreendedor a fazer isso. Agora, se o empreendedor não faz a parte dele, a culpa não é da plataforma. Ou a culpa não é do consumidor final, ou muito menos do fornecedor indústria. Só que a plataforma, o consumidor final, a indústria, todos também vão sofrer se o seller não fizer esse processo. Então, é um ciclo. E esse ciclo tem que ser bem construído, né? Acho que hoje, assim, existe uma sinergia maior, né, entre indústria, fornecedor e plataforma. As pessoas conseguem entender que, assim, de fato, o seller é importante, a escolha do bom seller, assim como o seller também tem que escolher bem a plataforma. A gente tem algumas plataformas ali que a gente resolveu não plugar nelas mais, porque a qualidade do atendimento dos caras, aquele primeiro atendimento com o cliente ali, era péssima. Então, a gente, tipo assim, a cada 10 vendas, a gente tinha, sei lá, uma reclamação no juizado especial, né? Nossa. Então, assim, a gente estava tendo muito problema judicial e só acontecia naquela plataforma em específico. Então, assim, é aquilo que você falou da qualidade do canal. Se o canal ele não dá o suporte para o cliente ali também, se o cliente se sente desamparado, você também vai ter problema. Então, é muito importante essa escolha e todo mundo tá bem alinhado em relação a isso. Não, perfeito. Hoje as métricas de todas as plataformas, né, isso é até uma coisa interessante, por isso que a gente fala que primeiro você precisa estudar, né? Porque se você ligar hoje a sua empresa em qualquer plataforma, a taxa de satisfação de envio, de despacho, ela é muito alta, a curva é muito alta. Nós temos o Meli, por exemplo, que hoje você pode ter somente 1% de reclamação. Então, assim, realmente ficar lá quem sabe vender. Exatamente. Fez um filtro bom. Nós temos, por exemplo, a Amazon, né, que ela tem uma curva muito séria, né, ela bloqueia mesmo você 1, 2 vezes, depois é para sempre, não tem jeito, né. Então, assim, se você não tiver realmente entendido por que você vai vender, como você vai vender, né, as inteligências, o RP que você precisa para conectar, você ativa a sua conta e depois de uns 2 meses você já perde ela e aí você não consegue mais vender nada, né? Então, por isso que realmente ir atrás dessas informações é muito importante. Não, perfeito. E, ó, vai começar já, ó. Vocês estão vendo que já estão preparando tudo por aqui, ó. O som tá aumentando, o evento tá bombando. E aí, voltando um pouco aqui, então, sobre Black Friday e trazendo, ok, aprendemos, entendemos, entregando informação para quem tá lá do outro lado. Sobre essa guerra de preços que acontece do fornecedor também, a indústria escolher quem vai ser o seller, quem vai ser o lojista que vai vender o produto dela, qual é o preço que vai ser vendido, como é que funciona a precificação, então, desse catálogo campeão dentro da Black Friday. Cliente que é promoção, a gente viu na nossa pesquisa também, inclusive vou deixar a pesquisa aqui na descrição do vídeo, quem quiser fazer o download, ver esses números, aprender um pouco mais sobre o mercado. Vimos lá,
precificação importa. Quero pagar barato, mas quero comprar um produto bom. E todo mundo quer vender esse produto bom. Como é que vocês fizeram precificação agora no último ano? Resultados foram diferentes, pelo que eu entendi. Como é que funcionou esse processo? Então, você precisa das 3 partes, né? Que nem o Lucas falou. Se você não tiver as 3 partes, você vai acabar arcando com prejuízo sozinho e aí você acaba encapotando sua operação financeiramente, né? Então, você precisa primeiro, né, entender o que você vai conseguir do fornecedor para aquele mix de produto. Aí depois você tem a sua parte do seu sacrifício, né? E aí você tem que ver o que o marketplace, né, ele vai conseguir também da parte dele. Quando você junta as 3 situações, você consegue criar uma precificação para o Black Friday, né? Se você não conseguir essas 3 situações, aí fica complicado. Se você não tem essa situação ainda porque você às vezes é um seller menor, né? Aí você realmente precisa comprar oportunidades, né? Aí você precisa ou ter comprado um nicho de produtos que você acreditou muito bons, e aí sim você tem aquela situação, porque a Black ela precisa ser o menor preço dos últimos 30 dias pelo menos, né? Mas se não for realmente uma coisa assim que arrase, não vai vender, né? Tem a trava de preço também, né? Isso, Tem um exatamente. momento específico que você tem que travar o preço. Como é que funciona hoje na XCOM também essa questão da precificação? Tem um produto bom, é o produto de desejo, tá lá na nossa curva A, né? Tá sendo bem vendido. Como é que precifica? Assim, existe uma pressão muito, muito grande, tanto da indústria quanto do canal, para poder conseguir fazer a venda ali na Black Friday, né? Então, essa questão do preço, os produtos que a gente trabalha ali já são produtos muito concorridos, então a gente já está basicamente assim, no nosso mínimo quase que o ano inteiro. Então, assim, por isso que precisa de haver essa força conjunta entre todo mundo. Porque quando chega na Black, de fato, existe essa trava, né, dos 30 dias ali, para a gente poder não subir o preço, né, para poder a ação ser de verdade, né? E aí, assim, por conta da pressão da indústria, eles querem fazer mais volume. Aí, para poder comprar mais volume, obviamente, você consegue um preço mais agressivo. Fora o preço mais agressivo, você também tenta conseguir uma verba junto ao fornecedor ali para poder conseguir melhorar a sua oferta. E atrelada a isso, a negociação com o canal também. Muitos canais, eles entram com verba também, cupons de desconto, rebates. Então, assim, você precisa dessa parceria, assim, porque a gente já trabalha com margens bem espremidas, né, Rodrigo? Então, assim, não tem como o seller fazer um milagre e de repente ele vai baixar 10% no preço do produto. Então, assim, precisa da ajuda tanto do canal quanto da indústria também. E a gente também, obviamente, faz um esforço ali para poder comparecer. Porque apesar da margem ser apertada, o volume de vendas ele é significativamente maior. É a pesquisa, o relacionamento, essa constância, né? E para entender um pouco também para vocês sobre esse catálogo, essa construção desse catálogo, a gente falou um pouco sobre curva A no começo do episódio aqui do nosso papo. Falei agora um pouco de novo essa curva A. Bora traduzir essa curva A, né? Então, o que é essa curva A? São as tendências? São os produtos que mais vendem? São os que estão no topo? Vocês falaram um pouco de fazer essa análise dentro do negócio. Mas digamos que eu já estou vendendo ali faz um ano, mais ou menos. O que eu faço hoje para eu descobrir qual que é a minha curva A? A curva A, ela sempre é a maior quantidade do produto que ou você vende ou que a plataforma vende, né? Então, esse daí que seria a curva A quando você fala em qualquer tipo de categoria. Então, você descobre realmente pela quantidade de produtos que você está vendendo daquele SKU. Agora, quando você fala da plataforma, aí você tem essas conexões, é de total interesse das plataformas, elas passarem essa informação para vocês. Olha, essa daqui é a curva A de eletro, essa aqui é a curva A de ferramentas, essa é a curva A de brinquedos. E aí você tem que ver. Aí tem a situação sazonal, né? Que nem o Lucas falou. Agora nós estamos entrando, por exemplo, em algumas sazões, por exemplo, como o verão, aí entra toda a situação que é verão, ventilação, ar, né, piscina, acessórios para praia e tudo mais. Então agora essa daí passa a ser a curva A, mas aí essa curva A ela é verificada pela curva A do ano passado, por causa da sazão, né? Mas sempre quando falar assim em topo de categoria, a curva A é exatamente os SKUs mais vendidos. Perfeito, então mais vendidos. E para quem vende de tudo? Quem vende o que vende? Também sempre tem os mais vendidos, mas aí a minha pergunta aqui, Lucas, é assim:
Em relação a essa sazonalidade, justamente, você falou, então chegou ali Dia das Mães, eletrodoméstico vende melhor. Chegou Dia dos Pais, vou vender mais, sei lá, perfumaria. Enfim, dependendo de cada categoria específica, verão. Como é que você faz a análise do ano para saber qual que é a tua curva A para novembro? Então também tem esse desafio, porque aqui eu vejo o Rodrigo tem uma constância ali no ano. Comparado, né, quando a gente traz essas sazonalidades versus produtos mais perenes, como é que funciona, então, essa curva A quando tem de tudo, digamos assim? Sim, na Black Friday você vai vender muito mais de todas as suas categorias, mas algumas categorias elas vão performar um pouco melhor por conta da né, coincidência ali da Black Friday também está dentro de uma sazonalidade ali que é o verão e o Natal, né? Então, assim, a gente aposta não só naquelas categorias que a gente já tem relevância durante o ano inteiro, né, que ferramentas, UD, eletrodomésticos, mas a gente também aposta um pouco mais fundo naquelas categorias que coincidem de estar na Black Friday e na sazonalidade, que seria, por exemplo, piscinas, camping, ventilação, ar-condicionado, brinquedos, né, porque a gente está próximo do Natal ali também. Então, assim, a gente aposta naquilo que já veio performando durante o ano todo, mas aquilo que está dentro da sazão a gente aposta ainda mais, porque a gente sabe que aquele ali é o período que a gente vai fazer as vendas. E é até bem interessante, porque assim, existem quase que duas Black Fridays, né, na minha opinião. Uma Black Friday é essa de novembro e a outra é de janeiro. Porque janeiro a venda é quase tão forte quanto a venda de novembro. Então acho muito importante o seller ele ter bastante cuidado na hora de apostar no estoque da Black Friday. Eu particularmente eu prefiro a escassez do que ficar sobrando produto. Porque quando há escassez é porque você vendeu tudo e beleza, você realizou o capital ali e acabou. Agora o grande problema é quando você trabalha com itens de sazonalidade, você aposta na profundidade, a Black Friday não corresponde e aí você fica naquela, poxa, eu vou sentar no estoque? Aí se você sentar no estoque você tem um custo logístico, você tem o custo do capital. E aí se você for acelerar também para poder acompanhar, tá todo mundo com medo de acabar o verão. Então vai estar todo mundo jogando o preço para baixo também. Então você tem praticamente duas oportunidades de vender esse item de sazonalidade ali. Uma é na Black e a outra é em janeiro. Se passou dessas duas, aí você se prepara para poder ficar um ano sentado com aquele estoque. A gente já teve algumas experiências assim com piscinas. A gente pegou ali um histórico de venda, a gente faz ali em torno de 3, 4 mil piscinas por ano e sempre faltava. Enquanto foi no ano passado, eu falei assim, esse ano não vai faltar piscina. Esse ano vou vender todas as piscinas que a gente conseguir colocar a mão. Então, a tua Black foi diferente ano passado, né? Foi diferente. Então, a gente tinha uma expectativa. Sobrou muita piscina. Não teve verão, né? Faz 2 anos que o Brasil está sem verão, né? Ventilação também. Você atua em ventilação lá também? Atua, ventilação também a gente sofreu um pouquinho. O mercado digital, como qualquer outro negócio, lá, ele é uma aposta. Então, assim, o segredo é assim, o quanto você consegue apostar do seu fluxo de caixa que você tem. Se você não aposta, você não vende. Mas se você apostar errado demais, você vai ter problema. Mas é tudo aposta, né? Vamos supor, ventilação é uma coisa que eu vendo bastante lá. Então, esse ano, eu estou apostando que nós vamos ter o maior verão dos últimos 5 anos. Porque faz 2 anos que nós não temos verão. Sim. Aí tem que virar até fazer estudo climático. Exatamente. Então, tem que estudar muito, né, para ser empreendedor, caraca. Exatamente. Então é tudo uma aposta. É tipo assim, você compra para Black esperando uma excelente Black. É uma aposta, mas é aquilo que o Lucas falou. Se tudo der errado, até onde eu consigo. Mas se você não apostar, você não faz nada, como qualquer outro negócio na vida. Você tem que apostar para você esperar o resultado. Você só precisa saber o quanto que você pode apostar daquele seu fluxo, entendeu? Então, mais uma vez, faz o estudo de mercado, faz o estudo de onde você vai vender, faz o estudo do teu histórico, os 3 pilares, para saber quanto comprar e não sobrar. Isso? Sim, eu acho que a Black Friday é um momento assim bem, como se diz, perigoso assim pro seller que não tem tanta experiência, né? Porque eu acho que essa conta da Black ela pode custar muito caro, né? Porque assim a Black Friday ela não termina na Black Friday. Você escolhe aquele produto ali. Então, o primeiro problema que você pode ter é você ter apostado com muita profundidade, e aí é aquilo que eu falei, você vai ter o prejuízo de estocagem, porque toma muito espaço de armazenamento, você vai ter o prejuízo ali de caixa parado, né, porque dinheiro custa dinheiro, e você vai ter
que esperar ali um ano para poder tentar fazer a venda daqueles itens de sazão de novo, ou você vai para a briga e vai sangrar na margem para poder tentar colocar aquele produto ali para fora também, né? E quando você aposta, assim, num volume muito alto de um produto, por exemplo, que você não está acostumado a trabalhar, tem um outro problema, que é o pós-Black Friday ali, que é o saque. Então, assim, o número de reclamações não adianta, né? Assim, você tem a sobrecarga, assim, logística, você tem a sobrecarga nas transportadoras, os pedidos, eles atrasam. Alguns clientes, ali, por exemplo, vão ficar insatisfeitos, vão querer cancelar porque eles compraram aquele produto ali para poder chegar para o Natal, às vezes não chega. Então, assim, o saque da empresa, ele explode mesmo, assim, na Black Friday. E você vai lidando com aquele saque ali em dezembro, em janeiro. Então, assim, por isso que eu já fui mais animado com a Black Friday, para ser sincero. Eu acho que era um momento onde a gente olhava muito para faturamento, mas quando você olha na linha final ali, tem que ver se realmente compensa ou não todo esse esforço, né, que é feito ali durante novembro, porque não são só benesses que você colhe ali da Black, né? Tem também todo esse problema logístico, de saque e outras coisas que acabam causando uma sobrecarga ali no pós-Black. Não, perfeito. Você trouxe um ponto aqui que eu achei interessante, que é a Black Friday, ela pode ser muito arriscada para quem ainda não tem experiência. Mas é tipo aquele primeiro emprego, que você já tem que ter experiência para vaga, mas você ainda não tem experiência, se você não trabalhar, você não vai ter experiência. Sim. Então, assim, vai ser arriscado por um tempo, Sim. talvez 1, 2, 3 anos, até você pegar a experiência. Assim, a minha opinião é essa, porque eu já quebrei a cara, mas lá atrás eu Exato. queria apostar fundo em tudo. Mas aí hoje você tem experiência, né, Lucas? Sim, sim, então, assim, acho que é importante desenvolver essa história também, passar por isso e entender que, às vezes, a constância durante o ano todo vai fazer mais sentido do que meter o louco, Sim. querer apostar em tudo mesmo ali na Black Friday. Então, Exato. assim, entender essa diferença. É uma estratégia muito legal também. O Rodrigo deve fazer isso lá também. Muitas vezes, quando eu entro num item de aposta, vamos supor, um item de desejo ali, eu tô bem estocado nele. Como eu falei, são 2 períodos que você vende. O primeiro período é a Black. Tem gente que queima largada. Então, tipo assim, putz, o Rodrigo tem o mesmo produto que eu e aquele outro concorrente ali também. E, putz, se eu não ganhar essa oferta aqui, eu não vou conseguir fazer a venda e eu não vou conseguir escoar o meu estoque. Aí os caras vão pra briga. Só que, assim, uma estratégia que a gente usa também é deixa a galera se matar nos primeiros 3 dias de Black. Ninguém tem um estoque infinito, porque, assim, a demanda, de fato, assim, é uma demanda muito alta. Então, dificilmente alguém vai conseguir ter uma profundidade de estoque que dure, talvez, mais de 30, 60 dias. Então, assim, deixa passar aquele período da Black, segura a onda um pouquinho e em janeiro você tem uma segunda oportunidade de vender. Então, assim, essa é uma estratégia que a gente usa também. A gente não queima largada na Black. A gente deixa ver, a gente olha a concorrência, como que ela vai se comportar e dali a gente traça uma estratégia. Perfeito. E aí, olhando também um pouco para esse ponto de ticket médio, quanto que o cliente vai gastar, quanto que ele pretende, tem mais um dado aqui da nossa pesquisa que é 50% do público pretende gastar mais de R$500 na Black Friday. Então aí tem esse risco também de olhei uma pesquisa, vi lá, o Olist me falou que 50% das pessoas querem gastar mais de R$500. Então eu vou colocar em promoção só os meus itens mais caros, ou eu vou colocar em desconto. Como é que equilibra isso também, né? Eu vou vender muitas coisas mais baratas ou eu vou vender uma coisa mais cara? Isso também faz parte do catálogo, né? A escolha que começa lá com o fornecedor. Como que funciona hoje lá na DD Máquinas? É tudo um ticket médio mais alto um pouco, porque são itens mais caros, mas aí você sempre olha para esse ponto do ticket médio do cliente também, ou essa análise nem entra ali na DD? Não, entra sim. Na realidade, realmente isso é um movimento Black Friday, né? Por isso que é tão importante essa conexão entre as 3 pontas, né? Nós, o marketplace e o fornecedor. Acaba se vendendo nesses dias os itens de maiores desejos, né? No caso de máquinas, ferramentas e valores mais agregados. Alguma coisa de eletro também mais agregado. Então, são produtos assim com maior ponto de desejo. Então, por isso que de repente, né, um percentual de um cupom de desconto ou um percentual que o marketplace ele cede faz tanta diferença no preço, para que ele consiga realmente enxergar que aquele produto dele, né, realmente está com um preço que ele não viu antes. Então, realmente, na Black funciona realmente essa situação. As pessoas procuram mesmo os produtos um pouquinho com ticket médio, um pouquinho mais alto. Eu acho que isso é por conta da cultura também, né? Hoje as pessoas sabem que a Black Friday, ela de fato funciona. Então, itens de desejo com ticket médio mais alto, eles realmente são mais procurados. Guardar o ano inteiro o dinheiro para trocar de geladeira, para comprar um micro-ondas novo, celular, a gente vai
vai juntando essa cultura mesmo, né? Sim. A Black Friday começou o quê? Em 2010, 2011 no Brasil, então já é um bom tempo, né? Já Sim. são bons anos aí que a gente viu que, não, vai ter a promoção lá no Marketplace, vou comprar, enfim. E aí, última pergunta para vocês, então, como é que funciona hoje para ter um relacionamento muito bom com o Marketplace, ter uma loja forte, grande lá, para entrar nessas promoções, né? Porque os marketplaces fazem hoje realmente essas oportunidades, essas campanhas. Dentro do Olist, inclusive, como nós temos um relacionamento bom com os marketplaces que somos integrados, nossos lojistas, vocês que vendem com a gente, podem participar das campanhas aqui dentro também. Mas e se eu não estou com o Olist ainda, ou se eu vou começar esse ano, mas ainda não consegui? Como que funciona esse relacionamento com o Marketplace para estar dentro da campanha? Então, vou vender, quero aproveitar a promoção também. O que você me ajuda aí, ó, Mercado Livre ou outro Marketplace nesse ponto também? Hoje, assim, volto o que eu e o Lucas estávamos comentando aqui no começo, né? É a conexão pessoal. Pessoas precisam estar nesses eventos, né? Por exemplo, eu acho que essa é a terceira feira no ano já que eu encontro o List, né? Então, assim como os outros marketplaces. Então, tem que estar atento a essas feiras que estão tendo, a esses eventos que estão tendo, para que você possa conseguir esse contato, possa conseguir o caminho. Nós temos plataformas um pouco mais democráticas que, por exemplo, uma Amazon mesmo, a central de promoções dele lá está lá para todo mundo. Existem os especialistas que vão orientar você, né? Assim como o Meli também tem a central deles, mas aí também tem os especialistas. Então você precisa estar em contato. Cada plataforma, ela vai tendo a sua curva de faturamento, né? Então, hoje para você ser assessorado no Mercado Livre é um pouco mais difícil, porque você precisa ter um faturamento XPTO lá um pouco mais elevado. Mas algumas outras plataformas, você tem essa conexão mais fácil, que é o caso da própria Ulisses. Hoje você consegue chegar, né? E ter essa conexão e, de repente, ver qual que é a orientação. Então, assim, tem que ir nesses eventos e fazer contato com essas pessoas e fazer essa pergunta. Às vezes é simples, é você chegar e falar assim, como que eu faço para vender na Ulisses? Você vai receber uma surpresa, um atendimento legal e, de repente, você vai ver que não é tão difícil você ser assessorado como você imagina. Com certeza. E em eventos até um descontinho às vezes, né? O Sim. pessoal tá aqui, tá presencial, conversa, é diferente o relacionamento, né, Lucas? É interessante que a gente começou no Marketplace exatamente assim. Então, assim, a empresa estava constituída, estava tudo pronto para a gente poder começar. Só que eu falei, nós não vamos plugar a loja enquanto a gente não for num evento e ter essa pessoalidade com o pessoal do canal, né? Legal. Porque, assim, no mundo digital você acha que tudo ali é plug and play, muito engessado, mas na verdade existe bastante ainda esse trato pessoal no Marketplace. Então, a gente foi no evento, a gente mostrou a nossa proposta, a gente falou o quanto que a gente estava comprometido com o projeto e o quanto que a gente estava querendo investir para poder crescer e ser relevante, mas que em contrapartida a gente precisava da ajuda do canal, a gente precisava de condições diferenciadas para poder fazer um trabalho diferenciado. E a gente conseguiu. Então, assim, logo no início a gente já teve a conta assessorada, a gente começou ali na B2W, né, que hoje é Americanas, e depois a gente foi migrando para outros canais. Perfeito, perfeito. Já estamos finalizando aqui o nosso episódio, o evento continua bombando por aqui, mas eu quero que vocês tragam para nós, então, uma dica para quem está começando Black Friday, vai fazer esse ano, não sei ainda começar meu catálogo, estou procurando o catálogo campeão. Qual que é a dica campeã também que você daria? Rodrigo, depois Lucas, tragam aqui para o pessoal. Eu acho que a dica é assim, conheçam o seu segmento. Né? Se você realmente conhecer o seu segmento, você precisa acreditar nele e aí você faz a sua seletiva, né? Vender, ela é uma arte em qualquer um dos canais e você precisa querer fazer isso. Então, se você realmente conhece o segmento, você escolhe, faz a seleção dos seus produtos, a situação fica mais fácil, porque aí você sabe exatamente que fornecedor que você vai atrás para que você possa colocar esses produtos, né, em conexão. E aí é conhecimento. Para vender no digital é conhecimento. Conheça a plataforma, conheçam as pessoas que fazem acontecer, entenda como funciona, que aí você vai estar focado no caminho que já está dando certo. Você só vai entrar junto com a turma. Perfeito. O Rodrigo colocou muito bem. Eu acho que, de fato, assim, primeiro é ter essa base de conhecimento, né? Saber exatamente como funciona o digital, como funciona o marketplace, como que é essa dinâmica. E depois eu acho que é ter um target, né? Você ter um target e fica mais fácil de você conseguir prospectar qual tipo de produto que você quer, se você vai trabalhar com indústria, se vai ser importação. E é isso, e fazer conta, ver se você consegue ser competitivo
É isso aí. Perfeito. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Acho que a gente falou muito sobre esse crescimento, sobre essa educação, sobre os empreendedores terem essa sede por buscar mais também. Vocês trouxeram muito aqui, então vocês colaboraram bastante também para o crescimento de outros empreendedores. Eu aprendi muito aqui com vocês também, tivemos trocas que não estavam previstas, eu gosto quando é assim. Então, muito obrigada pelo papo mesmo. Desejo um bom evento para vocês também. Curtam bastante, uma boa Black Friday, né? Que esse ano seja uma Black Friday melhor, que seja um mês bom, que se destaque realmente aí no período de vendas de vocês. E quem está acompanhando o nosso Papo de Varejo diretamente de casa, do trabalho, pelo YouTube, muito obrigada pela companhia também. Esse foi o nosso primeiro papo aqui, o Papo de Varejo, durante o Mercado Livre, o MLXP, mas também teremos mais 3 papos aqui hoje e amanhã também. Então, acompanhe nas nossas redes sociais, @olist.br, @tinyrpoficial. Por lá a gente divulga tudo que está rolando aqui no Papo de Varejo e também no MLXP, quer ver nosso stand, ver como é que a gente está aqui, ver um pouquinho mais sobre o nosso estúdio aqui dentro também do evento. Acompanha por lá, acompanha as redes sociais. Meninos, querem fazer um jabá aí também, aproveitar? Com certeza. Quem não conhece aí na ADD Máquinas, né, nós temos o nosso site, que é addmaquinas.com.br, e também temos no Instagram, em todas as redes sociais. Entrem lá, vai ser um prazer ter vocês lá conosco. Perfeito. Foi um prazer estar aqui, um prazer estar com você de novo, Laura. E foi bem enriquecedor aqui conhecer o Rodrigo. Já conhecia, né, de buy box, vamos dizer assim, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. O trabalho dele já foi muito elogiado ali também na empresa, através de fornecedores que temos em comum. Então, assim, foi bem enriquecedor e eu estou feliz de estar aqui. Perfeito, agora é continuar a troca também, deixem seus comentários por aqui também, a equipe da XCOM, da ADD Máquinas também pode tirar as dúvidas de vocês, assim como nós aqui do Olist. Já sabem, então, acompanhem a gente. Logo, logo, tem mais aqui nesse mesmo canal comigo, mas com novos convidados. Então, bora pra frente. Obrigada pela companhia. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.